Conversa franca hoje com a presidente da Embrapa, a Sílvia Masruá. Boa tarde, Sílvia. Boa tarde, Otávio. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Boa tarde a todos, telespectadores. Primeiramente, parabéns para a Embrapa pelos 50 anos. Nós estamos mostrando aqui uma série de reportagens, mas a Embrapa sempre está presente nos nossos noticiários, principalmente no programa que eu apresento aqui, através das suas várias sessões de pesquisa e entidades de pesquisa, a Embrapa que atinge aí todo o agronegócio brasileiro, toda a produção no campo, seja de proteína animal, seja de proteína vegetal. Vem lá de Cirne Lima e o ministro Alisson Paulinelli, que foram os desbravadores aí, botaram para frente e seguiu carreira com vocês, pesquisadores, funcionários de carreira como você, que vem aí trabalhando nesse crescimento do agronegócio brasileiro. Parabéns primeiro pela Embrapa e parabéns para você, porque nesses 50 anos é a primeira vez que uma mulher ocupa a presidência da Embrapa. Eu não tinha me ligado nesse fato, até que um dia eu estava indo embora para casa e estava ouvindo uma emissora de rádio e um repórter que trabalha, jornalista também de agro, estava falando alguma coisa sobre agro e falou sobre ter entrevistado você e falou coisas... e disse o que conversou com você. Aí eu falei, nossa, não tinha me atentado a esse detalhe. Então, parabéns por ser a primeira mulher a presidir a Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Obrigada, Otávio. Realmente, é uma responsabilidade, né? Em 50 anos, como você comentou, sou pesquisadora da Embrapa. Essa semana estou fazendo 34 anos de pesquisa na Embrapa, né? Nos últimos 13, 14 anos estive na gestão da Embrapa Agricultura Digital, né? E agora, esse ano, surgiu esse convite, né, pelo ministro Carlos Fávaro, a quem eu já agradeço a confiança, né, por essa oportunidade, mas traz uma responsabilidade muito grande, né? Esse protagonismo que a Embrapa tem, essa referência em ciência tropical pelo Brasil todo, pelo mundo inteiro, né? Hoje a gente é uma referência em agricultura tropical pelo mundo todo. Esse avanço que nós tivemos nos 50 anos, né, da agropecuária brasileira, onde éramos importadores de alimentos e hoje somos grandes produtores e exportadores de alimentos para o mundo todo, graças a uma agricultura baseada em ciência e tecnologia que nos trouxe até aqui, e nós temos que pensar aí nesse futuro também como garantir, né, a sustentabilidade da Embrapa. Não, como diz, né, doutor Eliseu, sempre quando eu converso com ele, ele fala, não para manter a Embrapa, para manter a Embrapa. É porque os produtores brasileiros precisam da Embrapa, precisam da ciência e tecnologia para a gente continuar com esse protagonismo na agricultura mundial. Então, a nossa missão aí de ajudar, né, a diminuir e a ajudar a garantir a segurança alimentar no país e no mundo todo, né? Esse é o nosso grande desafio, a nossa grande missão. Muito bem. E eu vou começar conversando com você sobre um aporte de verbas aí que a Embrapa recebeu, que parece que é o maior dos últimos tempos. E a gente sabe que a Embrapa andou passando por dificuldades em matéria de aportes de dinheiro durante algum tempo e agora recebeu por parte do governo federal esse aporte aí que diz aqui para mim que é quase R$ 1 bilhão em investimentos até 2026. O que é que vocês estão priorizando? Porque a Embrapa tem muitas unidades e acho que se a gente for dividir por cabeça ou por unidade, o 1 bilhão acaba sendo pouco, né? Então, acho que tem que priorizar algumas coisas. Qual é o direcionamento que vocês estão dando a esses investimentos? Então, esse recurso foi contemplado aí no novo PAC, né? É um recurso para infraestrutura. A Embrapa hoje, realmente, nos últimos... Só para você ter uma ideia, tanto de custeio e investimento, nos últimos 10 anos, a Embrapa teve só 15%. Hoje, ela tem 15% do que ela teve há 10 anos atrás. Então, realmente, a gente tem passado por momentos onde a gente muito tem que complementar o nosso orçamento em busca aí de emendas parlamentares, né, um trabalho, porque realmente o referencial monetário que hoje entra na empresa para pesquisa está muito aquém do que a gente precisa para contemplar todos os aproximadamente 1.000 projetos de pesquisa que a gente tem nas 43 centros de pesquisa. Esse recurso do novo PAC, esse quase R$ 1 bilhão, na verdade, ele é recurso para infraestrutura, né, de investimento, que também a gente teve assim, praticamente 1% no ano passado de recurso de investimento. É muito pouco que a gente tinha tido nos últimos anos. Uma média aí de 30 milhões, 20 milhões por ano, que é muito pouco para o tamanho da Embrapa.
Então, a gente conseguiu mostrar, né? Primeiro mostrando aí o porquê que a gente precisava desse recurso, né? Primeiro, a gente tem alguns centros de pesquisa da Embrapa, 2 centros principalmente, que já foram criados em 2014, que é a Embrapa Alimentos e Territórios em Maceió e a Embrapa Cocais, em São Luís do Maranhão, que foi criada, essas unidades já têm projetos de pesquisa, eles já têm pesquisadores alocados nessas unidades, mas hoje a gente está ou no Ministério da Agricultura, em algumas salas, né, alocados para poder desempenhar esses trabalhos nesses estados, ou a gente está em algum imóvel alugado, a gente ainda não tem uma sede própria desses. Então, é para terminar, a gente já tem o projeto, já tem a área, terreno, né, dessas áreas. Alguns alimentos e territórios já tem, inclusive é uma área de uma antiga empresa de tecelagem que foi do governo, né, que foi dado para o governo, doado para o governo federal, mas a gente precisa reformar e transformar a sede, já tem o projeto, mas não tinha o recurso. Né? Então, a gente conseguiu através desse recurso. O restante é para laboratórios também que começaram a ser inicializados, principalmente laboratórios. Tem laboratórios na área de solos, tem laboratórios aí para gente na área de sanidade, para a gente aumentar o nível de qualidade desses laboratórios. Então, a gente vem trabalhando no laboratório na Embrapa Uvivinho, por exemplo, em outras unidades. Silvia. Modernização nas 43 unidades, aí sim, de equipamentos mais atualizados, que a gente precisa atualizar, trazer. Né? Então, a gente tem essas prioridades que a gente vai estar trabalhando aí nesses próximos anos. Esse recurso é distribuído em 4 anos, né? Principalmente em 2025 a 2027. Então, a gente vai Silvia, estar trabalhando para atender. Silvia, deixa eu te pontuar, então, porque aí a gente vai por etapas, porque eu sei que vocês dividiram em 4 segmentos, né, essas prioridades, e você falou aí da Embrapa Cocais e da Embrapa Alimentos e Territórios, que é um braço dos 4, né, o primeiro braço dos 4. Inclusive, outro dia eu conversei com alguém da Embrapa Cocais lá e falei dessa novidade aí, porque eu já sabia, e aí eu fiquei sabendo. Na verdade, não é criar uma unidade nova, é, na verdade, colocar uma unidade numa área física que seja dela mesmo, retirá-la de uma instituição pública. São essas duas aí no Nordeste. Aí você estava falando um pouco da segunda área, que é investimentos para a finalização de estruturas interrompidas, incluindo aquelas criadas pelo PAC 2008. Aí são essas aí que você está falando agora, é isso? Isso, por exemplo, tem um laboratório na área de solos que a gente tem na Embrapa Solos. Ele já tem estrutura física, mas não tem nada lá dentro, não tem equipamento, não tem mobiliário. Então, é um exemplo, né? A gente tem laboratórios, por exemplo, na área de defesa sanitária, por exemplo, né? Na área de sanidade animal, que a gente precisa trabalhar melhor nos requisitos, na normatização dos protocolos para atender melhor, né, os requisitos sanitários exigentes. Então, também a gente vai estar aplicando esse recurso. Tem umas demandas especiais. Tem outros laboratórios de modernização. Tem umas demandas especiais também, que é um terceiro braço aí, né? Isso. Temos, assim, por exemplo, demandas especiais, por exemplo, na área de... Eu vou pegar um exemplo na área de uva, né? Laboratórios que a gente tinha na área de enologia, com a Embrapa Uvivinho, também com a Embrapa Semiárido, que a gente precisava estar trabalhando. Esse projeto, por exemplo, a gente vai estar aplicando recursos nessa área também. Café também, né? Núcleo de estudos avançados. Café. Tem várias cadeias produtivas, várias unidades. Então, isso junta tudo com investimentos para competitividade científica e tecnológica, né? Então, quer dizer, esse dinheiro vai arrumar a casa. É como se a gente estivesse precisando botar uma ordem na casa. Então... Exatamente. Na verdade, a pesquisa científica ela é baseada num tripé, né? Primeiro são as pessoas. Então, esse é um outro ponto que a gente pode conversar. Quer dizer, a Embrapa também há 13 anos que ela não tem concurso público. E é o modelo de entrada na empresa através de concurso público. Então, a gente precisa trazer essa nova geração. Como eu comentei aqui, eu, por exemplo, tenho 34 anos de empresa, né? Tem colegas que a Embrapa fazendo 50 anos já estão com 49, 50 anos, 45 anos. A gente precisa fazer essa transição, trazer essa nova geração, né, para poder fazer essa transição, para garantir uma sustentabilidade da Embrapa. Então, recursos humanos é um tripé. O outro é custeio, que é esse que a gente tem hoje apenas 15%, e nós estamos aí trabalhando para melhorar o referencial monetário da Embrapa, né, recurso
que vem direto do governo federal para custeio, e esse outro pilar é infraestrutura, que é esse que a gente acabou de conversar do novo PAC. Infraestrutura, ela é importante para o que você falou, tá? É para a gente arrumar a casa, ter o equipamento, mas nós precisamos de custeio para manter isso e fazer as pesquisas, né? Executar os projetos de pesquisa, precisamos de gente. O sucesso da Embrapa e o sucesso da agropecuária brasileira, principal, é gente. Você comentou que do Cirne Lima, do nosso saudoso Alisson Paulinelli, né, dos ex-ministros, que foram fundamentais aí no início da Embrapa, em toda essa trajetória da Embrapa, e isso porque lá atrás eles pensaram, a gente precisa capacitar, investir em pessoas, em pesquisadores, mandar aí por volta de 1.000 pesquisadores para o mundo todo, né, ser capacitado desse pessoal voltar e adaptar as tecnologias para o nosso tipo de clima e solo, para a agricultura tropical. Esse foi o segredo da nossa agropecuária brasileira. E isso tem sido trabalhado na Embrapa, né, junto aos órgãos estaduais de pesquisa, as universidades, né, do nosso país, trabalhando na formação desse capital humano para que focasse em problemas da agropecuária brasileira e expandisse, desenvolvesse, né, como a gente conseguiu expandir aí, né, o nosso cerrado e outras áreas para trabalhar com a agricultura, com a agropecuária de maneira sustentável. Eu acho que é importante também a gente frisar isso. Sempre pensando em aumentar a nossa produção e a nossa produtividade, mas de maneira sustentável, preservando ao mesmo tempo. Esse é o trabalho que a Embrapa já vem trabalhando com as suas práticas, desde o plantio direto, fixação biológica de nitrogênio, né? Hoje, na intensificação agropecuária, trabalhando com sistemas integrados, consorciados, né? A gente fala muito de integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta, todas essas tecnologias pensando nessas 3 dimensões, na dimensão econômica, mas principalmente na ambiental e social. Esse tripé também é importante. E se a gente não investe em ciência e tecnologia agora, o reflexo na nossa agropecuária não vai ser amanhã, mas vai ser daqui 5, 10 anos, 20 anos. Então, é importante a gente focar nessa base da agropecuária brasileira para que a gente, na ciência da pesquisa, na pesquisa agropecuária, né? E aí eu não falo só da Embrapa, né? Tem os órgãos estaduais de pesquisa, as universidades, esse ecossistema como todo, ele é importante ele ser revitalizado, né? Para que a gente possa garantir esse protagonismo da agricultura brasileira na agricultura mundial. Eu sempre coloco aqui que, inclusive, a Embrapa, ela trabalha junto, como você bem citou, aí, com vários outros institutos de pesquisa estaduais. A pesquisa do agronegócio brasileiro é que garantiu essa pujança, essa força e esse desenvolvimento, esse progresso que a gente tem. 30, 40 anos atrás, a gente era importador de alimentos, de tudo, né? Hoje, de cada 25 pessoas no mundo, de cada 100 pessoas no mundo, 25 pelo menos estão colocando algum produto brasileiro na sua alimentação. É um dado genérico, mas ele explica bem o que é a importância da pesquisa. E você citou bem, voltar com concursos públicos para trazer a juventude e renovar quadros, né? Porque a gente sabe que as instituições públicas brasileiras, a Embrapa não escapou disso, elas perderam um pouco do tempo aí na renovação do seu pessoal, né? A gente tem alguns departamentos de fiscalização, inclusive, ligados a órgãos do governo, que já tem gente que podia estar aposentada há muito tempo, mas não tem concurso público, não contrata, estão lá carregando cruz, né? E quem vem novo, vem com uma cabeça nova, né? E eu acho que você foi colocada aí, não fui eu que escolhi você, né? Mas acho que você foi colocada aí justamente porque você está num braço, num segmento, você vinha do segmento de digitalização, do segmento de TI. E essa é a grande revolução tecnológica do agronegócio. Cada vez mais ele vai se automatizar, ele vai ser controlado por satélites, por máquinas automáticas, por tecnologias que permitem controle à distância. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque você sabe mais que eu, mas a gente fala disso todo dia. Então, eu acho que é justamente por isso que você está aí, porque o futuro da pesquisa e da implantação, principalmente da pesquisa no campo, vem exatamente dessa área, porque é o que vai proporcionar soluções mais rápidas, soluções mais eficazes, enfim,
enfim, uma série de coisas que só vão acabar ajudando aí o nosso produtor rural, né? E é por isso que nós somos um exemplo da agricultura tropical no mundo. E o trabalho científico da Embrapa e das instituições brasileiras de pesquisa já implementados e os que virão poderão servir de base aí para a utilização em lavouras de muitos continentes e países. A África é um exemplo. A África só não anda mais rápido porque tem muita instabilidade social e política. A social é consequência da política. Mas todos os métodos utilizados aqui, técnicas da Embrapa, são perfeitamente viáveis, porque até em Trópico de Capricórnio, em linha equatorial, em Trópico de Câncer, a África está exatamente na mesma linha do Brasil, né? O mesmo cinturão tropical que o nosso, né? E o mesmo cinturão tropical. É muito importante, Otávio, essa sua colocação, porque, na verdade, o que acontece? A gente tem sido muito discutido, né? Até o pessoal coloca que é muito um problema até de comunicação da nossa agropecuária, de mostrar o quanto a nossa agropecuária é sustentável e pode ser mais sustentável ainda, né? Vamos dizer assim. O que é isso? Quando a gente fala, né, que hoje a gente tem que produzir alimentos de maneira saudável, nutritiva, mas com bases sustentáveis nas 3 dimensões, ambiental, econômica e social, não adianta a gente só falar, a gente tem que mostrar com números. Uhum. Então, isso a gente precisa de métricas, indicadores. Isso passa pelas tecnologias digitais, pela digitalização, os modelos, para a gente mostrar, gerar esses índices. Aliado a isso, quando a gente fala que a gente está passando por um momento, está batendo na nossa porta da agropecuária brasileira, transição nutricional, novos modelos de dietas, consumidor mais exigente, né? Nós mesmos somos hoje em dia, muito mais preocupados com nutrição e saúde, origem dos alimentos, né? Além de toda a demanda internacional sobre certificação, isso passa por outra temática, rastreabilidade. Isso também passa por novas tecnologias, como blockchain, inteligência artificial, IoT, tudo isso são nomes, né, tecnologias que pareciam que eram muito longe no mundo do agro, mas assim, a Embrapa, né, e eu tive o privilégio de ser uma das pesquisadoras que trabalhou a vida toda trabalhando com essa temática de TI no agro, na Embrapa, junto aí com a Embrapa Agricultura Digital, com a Embrapa Instrumentação, junto ao portfólio de automação, agricultura de precisão digital, pensando, né, como essas tecnologias poderiam ajudar nessas soluções para a agropecuária brasileira. Então, assim, a gente tem sustentabilidade, rastreabilidade, aí a gente vem para uma outra temática que toda hora está na mídia, né, transição energética, né, a pressão das mudanças climáticas, né, quais são os cenários futuros, né, as ações de mitigação e adaptação. De novo, precisamos da parte de modelagem, né, de modelagem agroambiental, passa por essas novas tecnologias, pelas tecnologias digitais. E aí a gente entra num outro patamar. A gente sempre comenta que o sucesso da Embrapa, já falei aqui, ela não fez nada sozinha, né? Ela teve parceria com esses órgãos estaduais, com as universidades, mas o principal sucesso da Embrapa é a credibilidade e a parceria com 5 milhões de produtores rurais. Mas nós sabemos que desses 5 milhões, aproximadamente só 10% são grandes produtores, que têm uma capacidade de investimento, de adotar essas novas tecnologias. E a gente tem um desafio também da inclusão produtiva do pequeno e médio produtor e trazer a inclusão digital também para esse pequeno e médio produtor. E a Embrapa tem um papel importante nesse processo também, de novo, com os outros parceiros, né? Inclusive com a extensão rural pública e privada, mas ela tem, juntamente com eles, também de trazer essa inclusão digital. Inclusive, hoje a Embrapa tem um projeto, né, para criar aí fazendas digitais pelo Brasil, referência no Brasil todo, trabalhando com a associação de produtores, cooperativas, levantar as necessidades deles, né? Trabalhar com a questão, levantar os gargalos de conectividade, que é um outro gargalo que a gente tem, a conectividade rural no Brasil. Hoje nós temos apenas 25% das áreas, da área rural conectada, e ela acaba sendo... A internet, a conectividade acaba sendo um habilitador para você adotar essas novas tecnologias. Silvia, e a capacitação do pequeno e médio produtor. Silvia, hoje nós temos um projeto de criar 10 distritos tecnológicos trabalhando nessas 3 dimensões, né? E isso é importante para a gente trazer e diminuir a desigualdade do pequeno e médio com o grande produtor. Poderia continuar falando aqui por mais 1 hora, mas infelizmente o meu tempo aqui se esgotou. A gente tem que cumprir uma escala de voo ainda aí. A gente volta a falar numa próxima oportunidade. Muito boa a sua colocação aí. E é isso mesmo. A digitalização ela vai possibilitar a inclusão social,
Porque uma coisa que muita gente não sabe é que, por exemplo, na África, um produtor de tomate não consegue competir com uma lata de tomate que uma instituição filantrópica internacional ou social manda para lá. Então, o tomate dele sai mais caro do que a lata que é doada. Não que não se tenha que doar, fazer a doação, porque é uma questão de combater a fome. Mas é que ele tem que ter tecnologia para produzir a um custo razoável para colocar no mercado, né? Não é dar o peixe, é ensinar a pescar. É mais ou menos isso. Mais uma vez, parabéns aí pelo trabalho. A gente volta a falar aí, tá bom? A gente tem muita coisa para conversar. E eu sempre costumo dizer aqui que o Brasil tem coisas que não funcionam de jeito nenhum e coisas que funcionam muito bem, que fogem completamente à exceção do padrão. A Embrapa e os institutos de pesquisa para o agronegócio estão dentro desse segmento das coisas que funcionam muito bem no Brasil e que merecem ser lembradas, elogiadas, incentivadas e empurradas para frente sempre. Obrigado, Silvia. Eu que agradeço, Otávio, pela oportunidade. A Embrapa está aqui sempre à disposição para compartilhar com vocês aqui o nosso trabalho. Muito obrigada. Obrigado, eu. Até a próxima. Tchau. Bom trabalho. Boa gestão.